A todos, bem-vindos e bem-vindas. Vamos ao nosso resumo. Hoje veio um bocadinho atrasado, porque eu tive estes 2 dias bastante ocupado, mas aqui está, estou a fazê-lo e dentro de minutos irei pôr o link no blog. Muito bem. Nós tínhamos ficado na nossa última sessão, na quarta competência, encorajar os esforços das crianças, e estávamos a tratar de complicações, problemas complicados e tentar responder à pergunta: que resposta é que podemos dar? Houve discussão, falámos de um primeiro complicação, que é quando a educação dada em casa não coincide com aquela que é dada na escola. E agora temos um segundo problema complicado, que é quando a educação que é dada em casa é diferente da que é desejada pela sociedade. Isto é, se nós educamos, por exemplo, para a autonomia e para a liberdade, e a sociedade não é essa a sua prioridade. Um exemplo são os rebeldes em ditaduras. Aqui em Portugal tivemos uma ditadura, Maria Teresa Horta, que morreu há poucas semanas, chegou a ser violentamente agredida na rua por vários energúmenos, que levaram ao hospital, teve que ir para o hospital, simplesmente porque era uma mulher livre numa sociedade que não queria a liberdade das mulheres. É que isto é um problema complicado e não sei bem como é que se pode resolver. Um terceiro problema é para refletir, para conversarmos entre nós, não é? E conversarmos isso nas aulas. O terceiro problema é que nós podemos querer educar para dois efeitos que podem ser contrários. Por um lado, a conformidade às normas sociais. As normas sociais existem para uma vida harmoniosa em sociedade e, portanto, queremos que as nossas crianças aprendam a obedecer, a seguir essas normas sociais. Mas, por outro lado, também queremos que elas tenham a capacidade de as ir mudando no sentido de as melhorar. E isto faz com que possa haver conflitos. Na verdade, há uma linha muito ténue entre o conformismo às normas sociais e a adaptação positiva a elas. A adaptação positiva a elas é eu sigo as normas sociais, mas vou procurar alterá-las, vou procurar mudá-las com o meu comportamento ou explicitamente mudar mesmo, verbalizando. Um quarto problema também complicado, quando encorajamos os esforços na educação para um estilo mais permissivo, é quando esta educação humanista choca contra a opinião, as inclinações e as decisões do resto da família. Quando o resto da família nos critica, pô, tu devias, não fazes mal em fazer isso, etc, etc. Também não é fácil de gerir. Em quinto lugar, um problema que sai um bocadinho fora destes quatro, que é o fascínio exercido em todos mesmo, adultos e crianças, pelas tecnologias. Tivemos primeiro a televisão, primeiro o rádio, depois a televisão, o computador e o telemóvel hoje em dia. Está dito por ordem crescente dos malefícios para as relações. Isto traz dois problemas. O primeiro problema é que se damos mais atenção às tecnologias do que às crianças, se não olharmos para estas, olhar face na face. Há experiências que mostram que quando isso não acontece, isso causa imenso stress às crianças. Elas não só não aprendem nem treinam aquelas competências sociais. E ainda por cima vão ficar estressadas, agitadas e mal comportadas, porque, como vos digo, não olhar para a face da criança, não ter conversas face a face, causa bastante stress às crianças. Um segundo problema é com a tecnologia, que tem a ver com a tecnologia, os conteúdos pouco saudáveis é que as crianças têm acesso sem darmos conta. Sabe-se que as crianças, e principalmente os rapazes, podem cair num mundo de jogos, num mundo de apostas, ou no mundo da pornografia. E também, agora, recentemente, da masculinidade tóxica, em que um dos expoentes é este senhor Andrew Tate, mas há outros, e podemos ver as consequências disso numa série da Netflix chamada Adolescência. Esta masculinidade tóxica tem vários nomes: supremacia masculina, é conhecida por vários nomes: supremacia masculina, masculinidade hegemónica, chauvinismo masculino, mas têm todas, os nomes são diferentes, mas têm todas em comum o traço da violência.
que em Portugal também já existe, como é óbvio, Mundo dos Homens, apenas para homens alfa. Neste slide é injunções que são dirigidas à criança, várias delas, ser um homem, não sejas um fraco, os homens não choram, deixa de ser rapariga, etc, etc. Este já é mais grave, o teu corpo, a minha escolha. Esta subcultura incel, que quer dizer o celibatário involuntário, ou seja, rapazes e homens que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de o desejarem, e que acabam a culpar, a objetificar e a denegrir as mulheres e as raparigas em resultado desta cultura que se está a desenvolver online. Esta ideologia incel é caracterizada, portanto, pelo ódio às raparigas e às mulheres, misoginia, claramente, que é frequentemente expressa através do discurso de ódio, e, em muitos casos, através da violência contra elas. E tudo isto está à distância de um clique. Foram feitas várias reflexões, mas soluções são difíceis de encontrar. E aqui terminamos então a quarta competência, encorajar os esforços, depois temos tratado as outras três, que são a afetividade, nas crianças podemos chamar apego, na escuta ativa e o estabelecimento de limites. Vamos tratar agora de uma quinta competência, saber como comunicar bem. Porquê comunicação agora? Bem, o foco nós sabemos que tem que ser sempre os relacionamentos para conseguirmos um bom comportamento das pessoas, das crianças, dos adultos, etc. E temos que começar sempre por relacionamentos. E é verdade que os relacionamentos se formam pela interação entre os seres humanos. E estas interações só surgem com a comunicação. Isto é, quando as pessoas comunicam, elas estão a interagir assim, umas com as outras. E assim, esta é a primeira razão, é através da comunicação que conhecemos e estabelecemos uma relação com o outro e ele connosco. Daí a importância da comunicação. Já além disso, porque nós somos constantemente afetados pela comunicação. E porque ao comunicarmos conseguimos compreendermos a nós próprios melhor. Isto é o princípio da, da psicoterapia. Nós falando para o psicoterapeuta, expondo o nosso mundo interior, criamos alguma distância e começamos a conseguir nos compreender melhor e muitas vezes a curar dos nossos problemas. Além disso, nós sabemos que uma coisa que Thomas Ora, um psiquiatra que introduziu a espiritualidade na psiquiatria, ele dizia que para se compreender a si mesmo, o homem precisa de ser compreendido por um outro. E na verdade, nós ficamos um bocado confusos quando somos objeto da incompreensão dos outros, quando os outros nos acusam de coisas com as quais nós não nos identificamos. Thomas Ora acrescenta, e para ser compreendido por um outro, eu preciso de compreender o outro. Ou seja, para compreendermos o outro, para tentarmos compreender o outro, temos de sair de nós próprios, temos de nos abrir ao outro. E assim é que nos permitimos ser compreendidos. Foi um pensamento interessante. Continuando com as razões da escolha da comunicação para agora, uma última é porque sem comunicarmos bem, falhamos nas quatro competências que temos tido a referir e os nossos relacionamentos deterioram-se. Para Norbert Wiener, um teórico da comunicação, ele diz que a comunicação permite contrariar a desordem e a entropia que ameaçam as sociedades humanas e a sua organização autorregulada. Se for uma ditadura, a comunicação não ocupa um lugar tão central. Mas numa democracia em que nos procuramos autorregular uns aos outros todos juntos, eh, a comunicação é a ponte absolutamente necessária para conseguir chegar a esse estado. E pronto, chegamos aqui ao fim. Obrigado pela vossa atenção. Para a semana temos a crónica O Mistério da Lídia Jorge para continuarmos a conversar sobre as crónicas dela. Desejo-vos uma boa semana e tudo de bom. Então, até à próxima aula.